Paz de Deus, irmãos, recebi uma mensagem, um testemunho de vida de uma jovem que, mesmo com tanto sofrimento, ela ainda, pela honra e glória de Deus, continua servindo a Deus. Louvado seja Deus. Vim de uma parentela rica, morávamos em São Paulo, porém meus pais eram pobres. Éramos 2 filhas e um filho, que com 3 anos de idade começou a ter epilepsia. Foi constatado pelos médicos uma crise por segundo. Eu era a filha mais velha e com 3 anos de idade, a primeira tentativa de abuso do meu avô paterno. Meu pai era alcoólatra e usuário de drogas. Com 6 anos de idade, começou as tentativas de abuso do meu pai para comigo. Aos 11 anos, ele conseguiu abusar de mim. Eu não podia contar para minha mãe, porque já morávamos em Minas Gerais e ela tinha meu irmão para cuidar. Então resolvi fugir de casa, dormia nas ruas, fugia para outras cidades, mas meu pai sempre colocava a polícia atrás de mim. E quando me encontravam, e meus pais iam me encontrar, eu sempre dizia ao meu pai que eu odiava. Minha mãe, muito triste e chorando, sempre me perguntava: filha, por que você faz isso comigo? Eu te amo tanto. Isso nunca saiu do meu coração. Não poder dizer a quem eu tanto amava que ela era casada com um monstro. Com o passar dos anos, voltamos para São Paulo, menos o meu pai. Fomos morar com minha tia, que era feiticeira. Por várias vezes tentei o suicídio. Meu avô era espírita e sempre nos levava com ele para o centro espírita. E com isso, tudo ficava pior. Minha mãe resolveu voltar para Minas. E com isso, me veio o desespero. Estava com 13 anos e meu pai voltou a me abusar. Ele era músico e montou uma escola de música. Morávamos em 2 cômodos e não conhecia a palavra felicidade. Na escola de meu pai, onde eu ajudava, conheci um jovem. Ele era sedutor. Me chamou para conhecer a igreja onde ele frequentava. Chegando lá, vi as mulheres com um pano branco na cabeça. E eu não entendi o motivo, o porquê deste pano. Enfim, este moço me disse se eu me batizasse, ele se casaria comigo. E eu, sem entender nada, me batizei. No namoro, dormimos juntos e ele não me falou que era pecado. Depois disso, ele se afastou de mim. E eu, muito triste, comecei a buscar a palavra de Deus. E a primeira palavra que entendi foi Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E na exortação, o irmão apontava o dedo para mim e dizia: eu vi o que você fez e te prega Deus, que Ele te perdoa. Essa palavra ficou guardada no meu coração. Então comecei a buscar a Deus e entender o que Ele queria de mim. Saía para as visitas e Deus me tomava na linguagem do Espírito Santo e me revelava o que ia acontecer e rapidamente se cumpria. Íamos também nos presídios visitar. Por causa deste moço que não deixava eu namorar com outro e nem ficava comigo, minha mãe também já tinha batizado, saiu da igreja junto comigo. A vaidade me tomou e me entreguei às drogas e bebida e só esperava a morte. Mesmo neste estado, não me esquecia de Deus e sempre lia a Bíblia, não importava onde estava, e anunciava as coisas de Deus. E muitos se rendiam a Deus, mas eu mesmo não voltava por causa da decepção deste moço. Voltei para a casa de meus pais. No meu aniversário de 18 anos, fiquei grávida, mas meu coração ficou aflito, pois no dia do ultrassom, o médico disse que seria uma menina. E o que meu pai fez comigo poderia fazer com minha filha. E então comecei a clamar a misericórdia de Deus e pedi para que viesse um menino.
E no 8º mês o médico disse que seria um menino. E eu falei: não, doutor, é uma menina, pois já havia feito ultrassom. Então o médico fez mais um e disse: realmente é um menino. Então percebi que Deus havia feito uma obra. Só tinha que agradecer a Deus. Comecei com mais frequência a frequentar a igreja e entreguei aquela criança a Deus. No parto, o diabo guerreou para que a criança não nascer, mas nasceu com muita saúde. Foi minha alegria e o desprezo do pai biológico. Segui minha vida e conheci meu ex-esposo. Saí da casa da minha mãe para me casar com ele, sem ser minha vontade e de minha mãe. Logo em seguida, minha mãe descobriu um câncer já em estado avançado. Voltei para casa para cuidar dela. Estava grávida do meu 2º filho, para ajudar minha mãe. Um dia meu pai saiu e meu irmão teve uma crise de agressividade. E eu, já perto de ganhar, tive que sentar em cima dele. O segurei. Não podia deixar que ele acertasse minha mãe e meu outro filho, que era pequeno. E meu pai, como sempre, estava na rua. Quando ele chegou, não aguentei e comecei a xingar ele. E o chamei de estuprador. E que ele havia acabado com minha vida. Minha mãe escutou. E disse: não acredito que você fez isso com a nossa filha. Chorou muito e se afastou de meu pai. Voltei para a casa do meu ex-marido e um mês antes de meu filho nascer, recebi a notícia que a pessoa que eu mais amava havia falecido. Depois disso, meu pai se arrependeu e me pediu perdão de joelhos pelos abusos e eu o perdoei. Um tempo depois, ele começou a dizer que iria morrer e me pediu para ir morar com ele e cuidar do meu irmão. Um dia, minha irmã me ligou e disse: meu pai está no hospital. Vem pra cá. Ele não conhece mais ninguém. Estou com um bebê pequeno e não posso ficar no hospital. Peguei o primeiro ônibus e fui chegando lá. Ele me viu e disse: minha filha, você veio de longe para cuidar de mim. Minha irmã ficou brava e disse: engraçado, ele não reconhecia ninguém até agora e conheceu você. Passei a noite com ele e ele estava com a pressão alta. No dia seguinte, o médico deu alta para ele com a pressão alta e não me disse que ele teve um infarto. Fomos para casa e chegando lá, ele se deitou e disse: há algo errado. Meu coração acelera demais e bate fraco. Eu falei que iria chamar a ambulância e ele disse para esperar um pouco. Então virou para o lado e, se debatendo, eu entrei em desespero e comecei a fazer a massagem no peito dele. E ele voltou por uns instantes e me perguntou o que estava acontecendo. Logo, já voltou a se debater. Abri a janela e comecei a pedir ajuda, mas ninguém conseguia levantar ele para levar ao médico. Então, após 20 minutos, parou a pulsação dele. E depois de 10 minutos, chegou a ambulância. Mas ele já tinha morrido há 10 minutos atrás. Liguei para minha irmã, que demorava a chegar. Então, pelo telefone mesmo, eu avisei que ele havia falecido e ela desmaiou. Tive que cuidar de tudo sozinha, do caixão, velório. Aquelas cenas nunca saíram da minha cabeça. A morte da minha mãe, meu pai e até meu ex-marido me espancava diariamente, sem um pingo de compaixão. Afundei-me em calmantes por conta própria e acabei ficando com depressão. Até que um dia descobri estar grávida do meu 3º filho. Tive que parar com os calmantes. Quando estava no 5º mês, a filha da minha amiga do coração sofreu um acidente e faleceu. Não tive reação. E sentindo dores,
me orientaram a não ir no velório. Logo após, entrei em trabalho de parto prematuro e foi descoberta uma malformação umbilical, onde indicava que a criança nasceria com problemas. Clamei muito a Deus que isso não acontecesse, e mais uma vez Deus teve compaixão e me ouviu. Chegou o dia de ganhar meu bebê. Nasceu com 2 quilos, mas mal chorava. Aí sim tinha que ficar acordada dia e noite, porque ele não chorava para mamar. Minha depressão se intensificou e o diabo soprava de várias formas para eu me matar e acabar com aquele sofrimento. Até que coloquei fogo no meu corpo. Foi um milagre eu sobreviver. Então fui levada ao psiquiatra e ele pediu que eu dopasse por 3 dias com uma medicação muito forte. Quando acordei da medicação, a dor era muito grande. A barriga, aonde o fogo pegou, o pior era a depressão, que não passava. Um dia minha ex-sogra, que não gostava de crente, me disse: você que gosta de ir na igreja quando tem visita, e hoje tem, e eu vim te avisar, pedir, deixa o menino comigo e vai. E eu sem pensar fiz. Confesso que não esperava, mas era visita realmente. E Deus usou daquele irmão para falar comigo de uma forma tão esplêndida que na outra semana eu já estava firme e com as vestes mudadas e muita vontade de servir a Deus. Li a Bíblia todos os dias. O tempo passou e em uma palavra, com o dedo apontado para mim, o irmão disse que Deus me amava demais, e essa palavra ficou guardada no meu coração. Então entendi não voltar mais atrás. Quando essa criança completou 3 anos, recebi a notícia que meu irmão estava muito mal em Belo Horizonte. E era para mim e minha irmã corrermos para lá. Foi muito triste. Ao chegarmos, vimos meu irmão não falava, não andava e estava cego. Minha irmã começou a gritar e chorar muito. Segurei as mãos dele e disse que o amava muito, e ele apertou minha mão pela última vez. Corremos com ele para o hospital mais perto, e o médico, ao examinar, eu comentei: meningite, né, doutor? E ele me respondeu: como você sabe? Eu passei muito tempo em hospital e aprendi muitas coisas. Meu irmão já não apertava mais minha mão. Ele acabou entrando em coma. Dormimos muitos dias na porta daquele hospital, esperando notícias, até que os médicos nos informou que meu irmão teve morte cerebral. Mais uma vez, tive que cuidar do caixão até o velório e a doação dos órgãos que minha irmã não quis assinar para doar. Então eu assinei. Deus me deu muita força para passar por tudo aquilo. Depois de um tempo, a depressão voltou e eu cortava os braços com cacos de vidro para ver se amenizava a dor que eu sentia. Não tinha apoio do meu ex-marido e ainda ele dizia que era frescura. Passou o tempo e Deus foi me ajudando e dando forças. Descobri que estava grávida do meu 4º filho. Nasceu também prematuro. Quando meu filho fez 3 meses de vida, meu ex-marido, que foi batizado pela dor, foi morar na casa da amante. Então eles tentaram me derrubar na fé. Mudei de bairro e buscava a Deus cada vez mais. Um dia ele me ligou dizendo que estava arrependido e pediu para voltar. Eu não estava conseguindo me manter com os filhos e aluguel de R$600. Então acabei voltando. Mas ele não honrou com a palavra. Ele continuava a me trair. Nos separamos novamente. Conheci o irmão, que através dele senti mais vontade de servir a Deus e anunciar o Evangelho. Mas em uma reunião, Deus pregou para esse marido atual que eu estava, que se ele voltasse atrás, Deus iria recolher ele. Eu não entendi e Deus permitiu que ficássemos juntos até dezembro. Minha irmã estava para ganhar a Esther,
que é a filha da promessa. E ele já estava me traindo. Eu estava ajudando minha irmã com o bebê e meu filho mais velho me ligou, pediu para mim ir embora. E me lembro de um sonho da minha irmã, de uma mala na porta antes de tudo acontecer. E de eu dizer a ela: se você acha que sua aflição está grande, eu sinto que a minha vai ser maior. Quando cheguei em casa, vi as malas na porta e as palavras do sonho se repetiram. Ele me disse: estou indo embora, mas não me disse o motivo. Depois que ele saiu, eu senti falta das chaves do meu carro e fui atrás dele. Chegando em casa, meu filho me disse que era ele que havia mandado meu marido embora, porque enquanto eu ajudava minha irmã, ele estava me traindo e disse que iria apresentar amante para meu filho. Aí começou o meu deserto e a busca intensa por Deus. Em tudo o que aconteceu, não neguei Deus e me entreguei em orações. Pouco tempo depois, meu ex veio morar ao lado da minha casa com a amante. Eu me escondia para chorar e via a revolta dos meus filhos e a família dele contra a gente. Mas Deus é maravilhoso. Comecei a fazer visitas e Deus me usava pela misericórdia de Deus, porque nunca mereci. Chegou uma época em que as pessoas chegavam perto de mim e eram visitadas pelo Espírito Santo. Este é 1/3 do meu testemunho. Tudo que passei, não desejo a ninguém. Deus tem um prazer em soldado. Deus não tem prazer em soldado covarde, mas usa de quem tem audácia para pregar o que ele manda. E mesmo fraca tenho passado o que ele pede às pessoas. Bem-aventurado quem crê, mas quem não crê, não posso fazer nada. Deus sempre justifica os seus pequeninos na terra. Nunca se esqueçam, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Esse é o testemunho da irmã. Me perdoa porque eu não li bem, mas meditem. Se o seu sofrimento está ruim, olha o sofrimento dessa irmã. E é 1/3 que ela contou. Ela não contou todo o sofrimento dela. Ela sofreu bem mais. Porque eu conheço ela muito bem. Ela sofreu bem mais que isso. E continua servindo a Deus pela honra e glória de Deus. Está firme nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Que Deus seja louvado. E a paz de Deus a todos.